Esta é a vila mais bonita da Rússia, mas você não deve desviar o olhar, pois, quando um lugar parece perfeito, algo muitas vezes está cuidadosamente escondido. Viatskoye se apresenta como a vila rural russa ideal, mas caminhar por ela revela algo completamente diferente. Cada edifício conta uma história. Algumas estão escritas em placas turísticas. Outras são vislumbradas nos olhos daqueles que vivem ali há séculos. Nem todas querem vir à tona. Este vídeo não mostrará apenas as belas imagens. Aqui você verá o cotidiano por trás da fachada, as relações humanas em uma vila onde todos se conhecem, a culinária tradicional com suas regras inquestionáveis, mulheres de beleza serena e personalidade forte, tradições ortodoxas que ainda exercem influência, rumores sussurrados e crenças que afetam decisões pessoais. Porque Viatskoye surge de repente, como uma imagem tão imaculada que não pode ser acidental. Casas de comerciantes do século XIX alinhadas com precisão, fachadas restauradas até o último detalhe, janelas que refletem o céu como se nada de ruim jamais tivesse acontecido ali. As ruas são imaculadas. Não há ruído desnecessário. Igrejas ortodoxas dominam a paisagem com suas cúpulas serenas, enquanto o rio próximo flui lentamente, quase obedientemente. Tudo transmite uma sensação de equilíbrio, e é justamente por isso que é inquietante. Viatskoye não é apenas um lugar para fotografias. Observa o visitante tanto quanto o visitante a observa. E o que você descobre lá não se encontra em folhetos ou visitas guiadas. A vila mais bonita da Rússia. Depois de perceber que Viatskoye é mais do que apenas um cartão postal, o próximo passo é se perguntar como ela chegou a ser assim. O impacto é imediato. É difícil acreditar que uma vila tão pequena tenha passado por uma restauração tão meticulosa. Nada parece improvisado. Cada rua leva a uma nova cena perfeita. Essa sensação inicial de admiração logo se mistura com uma dúvida silenciosa. Será que sempre foi assim? A resposta está no passado. No século XIX, Viatskoye era uma vila de comerciantes prósperos. Não era um ponto esquecido no mapa. Era um centro movimentado onde dinheiro, mercadorias e prestígio circulavam. Famílias inteiras construíram suas fortunas ali. As casas, que agora se assemelham a museus, eram, na época, verdadeiros símbolos de poder econômico. Essa riqueza deixou sua marca na arquitetura, no planejamento da vila e em uma mentalidade muito clara. Ordem era sinônimo de status. Com o tempo, esse esplendor se desvaneceu. A era soviética não foi gentil com lugares como este. Viatskoye perdeu importância, população e recursos. Muitas casas se deterioraram, algumas foram abandonadas. Durante décadas, a vila foi apenas mais uma entre tantas que pareciam destinadas a desaparecer lentamente, silenciosamente, despercebidas. A vida continuou, mas muito distante de qualquer ideal de beleza. Tudo mudou recentemente. Viatskoye foi quase completamente reconstruída e transformada em uma vila-museu. A restauração não foi parcial nem improvisada. Foi completa, planejada e ambiciosa. A decisão foi restaurar sua aparência do século XIX, mas com padrões modernos. O resultado é o que deslumbra os visitantes hoje. Um lugar que parece congelado no tempo, mas oferece comodidades modernas, atrai um fluxo constante de turistas e mantém uma imagem cuidadosamente cultivada. Aqui reside o primeiro contraste marcante. A beleza é real, não é artificial. As casas, igrejas e ruas existem e têm uma história. Mas a vida cotidiana nem sempre se alinha com essa perfeição. Caminhar por Viatskoye dá a sensação de que tudo está em exibição. Cada canto parece projetado para o olhar externo. Isso cria uma sensação estranha, como se a vila estivesse sempre sendo encenada. Os turistas chegam em busca de tranquilidade, fotos e uma experiência autêntica. Os moradores, por outro lado, vivem ali o ano todo. Para eles, aquelas ruas imaculadas também são locais de trabalho, lugares de rotina e cansaço. Nem todos sentem um orgulho constante. Alguns sentem pressão. Manter a imagem tem um preço. Não se trata apenas de varrer as ruas. Trata-se de se comportar de uma certa maneira, de não perturbar a harmonia que os outros vêm vivenciar. Essa diferença marca as primeiras tensões. O visitante caminha devagar, observa,
se maravilha. O morador vai trabalhar, cumpre sua rotina, responde a perguntas repetidas, sorri quando apropriado. Não é hostilidade declarada. É uma distância sutil. Viatskoye vive do turismo, mas não vive exclusivamente para o turismo. E essa linha é tênue. A experiência de caminhar pela vila muda com o tempo. No início, tudo parece perfeito demais. Depois, os detalhes que não aparecem nas fotos começam a surgir. Olhares avaliativos, silêncios prolongados. As conversas são interrompidas quando um estranho se aproxima demais. Não é paranoia. É a dinâmica natural de um lugar pequeno que sabe que está sendo constantemente observado. Muitos visitantes sentem uma mistura de fascínio e desconfiança. Fascínio porque Viatskoye oferece uma beleza difícil de encontrar hoje em dia. Desconfiança porque essa beleza parece exigir algo em troca. Não se trata apenas de olhar. Respeito é esperado. Discrição é esperada. Espera-se que os visitantes entendam, mesmo que ninguém lhes diga, que existem fronteiras invisíveis. Caminhar por Viatskoye é entender que nem todas as aldeias querem ser totalmente compreendidas. Algumas histórias estão lá para aqueles que sabem ouvir. Outras são guardadas para aqueles que fazem parte do lugar. Essa tensão entre o que é mostrado e o que é escondido é o que faz muitos se apaixonarem pela aldeia e outros partirem com um desconforto difícil de explicar. Viatskoye é linda, sim, mas também é um palco onde todos desempenham um papel. Alguns por escolha, outros porque não têm alternativa. E essa é apenas a primeira camada de um lugar que, quanto mais perfeito parece, mais perguntas levanta. Mulheres, magnetismo e vida emocional em uma cidade pequena. Em Viatskoye, as mulheres não passam despercebidas, mas também não se exibem. Sua presença é sentida antes mesmo de ser compreendida. Há algo na maneira como caminham pelas ruas tranquilas, como sustentam o olhar por um segundo a mais do que o necessário, na forma discreta como ocupam o espaço. Traços eslavos clássicos, pele clara bronzeada pelo clima, feições firmes, olhos que não desviam o olhar facilmente. Não há excessos, nem gestos teatrais. A elegância não é uma pose, é uma consequência do ambiente em que vivem. A cidade molda o caráter. Viver em um lugar pequeno, observado e organizado, imerso em história, imprime uma maneira particular de se mover e se relacionar. Aqui, o corpo fala mais alto que as palavras. Os gestos são calculados, os sorrisos não são dados livremente. Cada interação carrega um peso real, porque não há anonimato. Em Viatskoye, o que você faz hoje é lembrado amanhã, e o que é insinuado pode se tornar um tópico de conversa sem nunca ser dito em voz alta. A atração existe, mas é silenciosa. Não se manifesta em frases diretas ou investidas óbvias. Ela se constrói em olhares trocados em uma loja, em encontros repetidos que parecem casuais, em breves conversas que não dizem nada de concreto, mas deixam uma tensão palpável pairando no ar. Para alguém de fora, isso pode ser desconcertante. Muitos confundem essa reserva com frieza. Outros a interpretam como desinteresse. Ambos geralmente estão errados. O ambiente rural exige força emocional. As mulheres de Viatskoye crescem com uma clara consciência dos limites. Família, sobrenome e reputação não são conceitos abstratos. São estruturas vivas que influenciam cada decisão. Isso se reflete em sua linguagem corporal. Costas eretas, um andar confiante, a maneira como ouvem sem interromper. Não há pressa para impressionar. Nenhuma urgência para agradar. Paradoxalmente, essa confiança é o que é tão magnético. Os estrangeiros chegam com noções preconcebidas. Alguns esperam encontrar romance imediato, exotismo, histórias fáceis. A realidade é bem diferente. A curiosidade existe, sim, mas não é ingênua. Há um interesse pelo que é diferente, pelo que vem de longe, pelas histórias de outras vidas. No entanto, esse interesse não implica abertura automática. Aqui, primeiro se observa, depois se avalia. A decisão é tomada no final, muitas vezes em silêncio. A diferença entre curiosidade genuína e fantasia externa torna-se rapidamente evidente. O visitante que chega acreditando que tudo está prontamente disponível
está no lugar errado. Viatskoye não funciona assim. A atração não é negociada em público nem acelerada pela insistência. Aliás, a insistência geralmente fecha portas. O respeito, por outro lado, abre brechas. Pequenas, quase invisíveis, mas reais. Em cidades pequenas, os códigos sociais são rígidos, mesmo que não estejam escritos. Uma conversa na praça da cidade pode ser inocente ou interpretada como algo mais. Uma saudação repetida pode levantar suspeitas. Visitas frequentes ao mesmo lugar não passam despercebidas. As mulheres sabem disso desde jovens e aprendem a navegar pelo sistema de forma inteligente. Não se trata de medo, mas de cálculo emocional. Há histórias que nunca são totalmente contadas. Um viajante que fica mais tempo do que o planejado e começa a perceber que sempre encontra a mesma pessoa no mesmo horário. Uma conversa que se prolonga em uma tarde fria, sem promessas, sem confissões, mas com uma intimidade que dispensa nomes. Uma troca de olhares durante uma festa local, onde toda a aldeia está presente, e ainda assim, ninguém parece notar o que está acontecendo entre duas pessoas. Há também os limites. Decisões tomadas a portas fechadas. Atrações que não progridem porque o custo social seria muito alto. Relacionamentos que nunca começam, não por falta de desejo, mas por causa do excesso de consequências. Em Viatskoye, escolher não é apenas um ato individual. É um movimento que afeta os outros, e isso é aprendido desde cedo. Algumas mulheres decidem deixar a aldeia em busca de anonimato, liberdade, regras diferentes. Outras ficam e transformam esse confinamento em uma forma de poder. Nem todos querem escapar. Para muitos, estabilidade, previsibilidade e relacionamentos profundos importam mais do que aventura. Isso não os torna passivos. Torna-os conscientes. Rotina, controle social e silêncio. Viver em Viatskoye. O ano todo é completamente diferente de visitá-la por um fim de semana. Quando os ônibus partem, as câmeras são guardadas e as ruas retomam seu ritmo lento, a vila revela sua verdadeira lógica. Não é um lugar congelado no tempo, é um lugar onde o tempo se repete com precisão. Cada dia se assemelha ao anterior, não por monotonia, mas por necessidade. Rotina aqui não é conforto, é estrutura. As manhãs começam cedo, não por ambição, mas por hábito. Os trabalhos estão ligados ao turismo, museus, restauração de edifícios, pequenos negócios familiares e cafés que servem pratos tradicionais a visitantes curiosos. Outros trabalham em serviços essenciais, manutenção, apoio à agricultura e transporte. Não há grandes oportunidades, mas há funções claras. Todos ocupam um lugar reconhecível na engrenagem da vila. Essa clareza tem um preço. Todos sabem quem faz o quê, a que horas saem de casa, com quem se encontram e quando algo muda. Essa proximidade constante elimina o anonimato. Em uma cidade, é possível se perder na multidão. Em Viatskoye, desaparecer é impossível. A ausência é tão perceptível quanto a presença. Se alguém desaparece por um dia, alguém comenta. Se desaparece por 2, alguém pergunta. Se desaparece por uma semana, já circulam boatos. A privacidade é limitada, embora ninguém a viole abertamente. Não há espionagem direta, mas há a observação constante. Olhares que registram, silêncios que armazenam informações, conversas que nunca são esquecidas. O controle social não precisa de autoridade visível. Funciona porque todos participam dele, mesmo aqueles que afirmam não participar. Os boatos se espalham rapidamente, mas nem sempre em voz alta. Não circulam em gritos ou explosões, mas em frases curtas, comentários ambíguos e silêncios carregados de significado. Uma história pode começar com "dizem que" e terminar como verdade aceita, sem que ninguém se lembre de quem a disse primeiro. Em uma cidade pequena, a repetição substitui a evidência. O silêncio é uma ferramenta social. Não se trata de medo, mas de sobrevivência emocional. Manter-se em silêncio evita conflitos. Evita ser estigmatizado. Evita tornar-se o assunto da conversa. Muitas pessoas aprendem desde cedo que falar demais tem consequências. É por isso que conversas profundas geralmente acontecem a portas fechadas, entre poucas pessoas, ou nunca acontecem. Há aqueles que se adaptam perfeitamente a esse sistema.
Encontram segurança em saber o que esperar, em conhecer todos, em não ter surpresas. Para eles, Viatskoye é lar, identidade, continuidade. Mas também há aqueles que sentem o peso constante de serem observados. Pessoas que se sentem julgadas mesmo quando ninguém diz uma palavra. Para elas, a vila pode se tornar sufocante. Há histórias de quem partiu. Jovens que estudaram em cidades maiores e decidiram não voltar. Pessoas que economizaram durante anos para partir silenciosamente. Partidas discretas, sem grandes despedidas, como se partir também exigisse silêncio. Alguns retornam eventualmente. Outros rompem todos os laços. A vila se lembra de todos, mesmo daqueles que não estão mais lá. E depois há aqueles que nunca puderam partir. Não por falta de vontade, mas por falta de opções. Famílias que dependem de empregos locais. Idosos que nunca conheceram outra vida. Indivíduos que perderam a sua oportunidade e depois descobriram que era tarde demais. Em Viatskoye, o tempo não corre, mas também não espera. A vida cotidiana é sustentada por pequenos rituais repetidos. O mesmo caminho para o trabalho. A mesma saudação. O mesmo banco na praça. Esta repetição cria uma sensação de ordem, mas também de confinamento invisível. Não há grades, mas há limites claros. Não escritos, mas compreendidos por todos. O turismo traz dinheiro e movimento, mas também reforça a sensação de estar em palco. Os habitantes sabem quando estão a ser observados como parte do cenário. Aprendem a conviver com isso. Alguns tiram proveito, outros detestam. Há uma clara diferença entre a imagem que é vendida e a vida que é vivida. Essa distância é gerida em silêncio. Religião, fé e costumes. Que não são cogitados em Viatskoye. A religião não é um tema de conversa aberta, nem um elemento decorativo para os visitantes. É uma presença constante e silenciosa, profundamente integrada ao cotidiano. A Igreja Ortodoxa aqui não funciona como um espetáculo visível para os turistas, mas como uma estrutura moral que rege comportamentos, horários e decisões. Não é preciso falar sobre fé para saber quem a respeita e quem não. Percebe-se nos gestos, nas ausências, na forma como certas igrejas são vistas e no tom de voz mais baixo ao passar por uma cúpula dourada. As igrejas das aldeias não dominam a paisagem pelo tamanho, mas pelo significado. Seus sinos marcam mais do que apenas o tempo. Eles sinalizam ritmos internos que os habitantes reconhecem instintivamente. Há dias em que o som convoca, outros em que lembra e outros em que adverte. As pessoas sabem quando é apropriado fazer uma pausa de alguns segundos, benzer-se discretamente ou simplesmente permanecer em silêncio. Não fazê-lo não causa um escândalo imediato, mas fica registrado. A fé em Viatskoye não é ostensiva, mas sim praticada. Ela se manifesta em pequenas ações cotidianas que passam despercebidas por quem está de fora. Acender uma vela antes de uma viagem importante, evitar certas tarefas em dias específicos, não varrer a casa em datas determinadas e abster-se de discutir assuntos familiares em certos períodos do calendário religioso. Essas práticas nem sempre são explicadas, simplesmente se presume que façam parte da ordem natural das coisas. Os feriados religiosos não são vivenciados como eventos sociais estrondosos. São momentos de reflexão, repetição e continuidade. A comunidade participa porque sempre participou. As famílias se organizam em torno dessas datas. Visitas são planejadas, decisões são adiadas e conflitos são suspensos. A religião funciona como uma estrutura temporal que organiza a vida emocional da aldeia. A influência da igreja se estende para além dos templos. Ela está presente na forma como os relacionamentos são julgados, como a reputação de uma família é construída e nas expectativas depositadas em cada indivíduo. Casamento, separação, coabitação, criação dos filhos, cuidado com os idosos, tudo é permeado por uma noção do que é certo que tem raízes religiosas, mesmo quando Deus não é mencionado explicitamente. Em Viatskoye, a fé funciona como uma identidade coletiva. Não acreditar abertamente não é crime, mas também não é algo que se anuncie. A neutralidade religiosa é frequentemente interpretada como distanciamento. A devoção exagerada, como suspeita. O equilíbrio é a norma. Respeito sem ostentação.
Obediência sem imposição. Aqueles que entendem esse código transitam pela aldeia com mais facilidade. Decisões familiares importantes raramente são tomadas sem considerar o impacto religioso. Escolher padrinhos, marcar datas de casamento, decidir sobre mudanças, aceitar ou rejeitar certas oportunidades de emprego, tudo passa por um filtro que nem sempre é consciente, mas está lá mesmo assim. Ignorá-lo pode gerar tensões invisíveis que se manifestam muito tempo depois. A religião também define o que não é discutido. Há perguntas que não são feitas, limites que não são ultrapassados, opiniões que são guardadas para si. Não por medo, mas por respeito a uma estrutura que sustenta a comunidade há gerações. Em um lugar pequeno, desafiar abertamente esses alicerces não provoca confrontos diretos, mas leva a um isolamento gradual. Há histórias locais de pessoas que escolheram viver à parte desses costumes. Elas não foram expulsas nem discriminadas publicamente. Simplesmente deixaram de ser convidadas, consultadas e levadas em consideração. Em Viatskoye, a fé não pune com alarde, pune com silêncio. Ao mesmo tempo, a igreja oferece consolo. Em momentos de crise, perda ou incerteza, muitos moradores encontram nos rituais religiosos uma forma de se fortalecerem emocionalmente. Não se trata apenas de acreditar no divino, mas de participar de algo que conecta passado, presente e futuro. A fé funciona como uma linguagem comum que reduz a solidão. A beleza da ordem e seu lado sombrio. Viatskoye deslumbra à primeira vista porque tudo parece estar exatamente onde deveria estar. As fachadas imaculadas, as ruas limpas, as flores bem cuidadas, as placas intactas e a ausência de caos criam uma imagem que transmite calma, estabilidade e orgulho. No entanto, essa perfeição tem um preço. Mantê-la tem um custo humano que raramente aparece em fotografias ou visitas guiadas. A ordem nesta cidade não é apenas estética, é uma exigência constante. A pressão para preservar essa imagem é diária e silenciosa. Não há placas indicando isso, nem regras escritas visíveis, mas todos sabem como devem se comportar. As roupas, o tom de voz, a maneira como se caminha por certas ruas, até mesmo a maneira como se senta em um banco público, tudo responde a uma expectativa coletiva. Não se trata de agir conscientemente para o turista, mas de manter uma consistência que se tornou parte da identidade do lugar. Quebrá-la não causa um escândalo imediato, mas cria um desconforto que paira no ar. Muitos moradores admitem em conversas privadas que viver em uma cidade tão vigiada cria uma tensão constante. Cada erro é amplificado. Cada passo em falso é lembrado. A perfeição visual exige autocontrole constante. Não há espaço para explosões emocionais em público. Discussões são mantidas dentro de casa. Conflitos são apaziguados antes de transbordarem para a rua. Tristeza, cansaço e frustração são habilmente ocultados. Para os turistas, Viatskoye apresenta uma versão polida de si mesma. Sorrisos controlados, narrativas históricas bem ensaiadas e uma hospitalidade educada e distante. O que não é dito é que nem todos se beneficiam igualmente do fluxo constante de visitantes. O turismo sustenta a cidade, mas também a molda. Muitos empregos dependem direta ou indiretamente dessa economia sazonal, criando uma sensação generalizada de fragilidade. Se o turismo diminui, tudo estremece. Há desigualdades claras entre aqueles diretamente ligados a museus, restaurantes e acomodações, e aqueles que vivem à margem desse cenário perfeito. Algumas famílias compartilham do brilho da cidade-museu, outros mantêm a situação nas sombras. Isso não é discutido publicamente. A narrativa oficial precisa de consistência. Reconhecer as tensões econômicas destruiria a ilusão de harmonia total. A dependência do turismo também limita as escolhas pessoais. Mudar de cidade, trocar de emprego ou questionar certas práticas pode ser interpretado como uma ameaça ao equilíbrio geral. Em Viatskoye, o bem-estar coletivo tem precedência sobre os desejos individuais, mas nem sempre de forma justa. Aqueles que não se encaixam aprendem a se adaptar ou se resignam à situação. Há casos reais de conflitos internos tratados com um silêncio quase cirúrgico.
Disputas familiares por heranças, desentendimentos no trabalho, tensões entre vizinhos, problemas com álcool ou dívidas. Nada disso é exposto. Não há denúncias públicas nem confrontos visíveis. O método é diferente. O resfriamento social. Menos convites, menos palavras, menos presença. O conflito não desaparece. Ele é encapsulado. Esse mecanismo é perturbadoramente eficaz. A cidade continua funcionando. A imagem permanece intacta. Mas o custo emocional se acumula. Alguns moradores vivem com a sensação de estarem sempre representando um papel, até mesmo diante dos próprios vizinhos. A linha entre o que é autêntico e o que é esperado torna-se tênue. A ordem também gera o medo de errar. Não de uma punição formal, mas de uma desaprovação silenciosa. Em um lugar onde todos se conhecem, a reputação é um bem frágil. Uma decisão errada pode assombrar uma pessoa por anos. É por isso que muitos optam pela extrema cautela. Não correr riscos, não se destacar demais, não causar desconforto. Paradoxalmente, essa rigidez coexiste com uma beleza inegável. Viatskoye é harmoniosa justamente porque aprendeu a conter o caos. O problema surge quando essa contenção se torna opressiva. Quando a ordem deixa de ser um refúgio e se transforma em uma gaiola invisível. Alguns moradores reconhecem que a cidade é mais acolhedora para os visitantes do que para aqueles que ficam. Os turistas podem olhar ao redor, fazer perguntas, cometer erros e ir embora. Os moradores não podem. Sua margem de erro é mínima. Sua história está ancorada ao lugar. Não há anonimato para protegê-los. Festivais, celebrações e tradições não são para todos. Em Viatskoye, os festivais não funcionam como vitrines turísticas, embora muitos sejam apresentados como eventos culturais abertos. De fora, parecem celebrações amigáveis e bem organizadas, repletas de música tradicional, trajes históricos e longas mesas. No entanto, quem permanece tempo suficiente começa a perceber uma clara diferença entre estar presente e participar de fato. Nesta cidade, a celebração é uma extensão da identidade coletiva, não um espetáculo concebido para integrar a todos. As festividades locais frequentemente giram em torno de feriados religiosos ortodoxos, comemorações históricas do passado mercantil da cidade ou eventos culturais ligados a museus. Há procissões, sinos marcando o ritmo do dia, coros cantando melodias antigas e rituais repetidos com precisão quase coreográfica. Tudo parece acessível, mas nem tudo é compartilhado da mesma maneira. O visitante observa, fotografa e aplaude. O morador local participa de uma perspectiva diferente. Há gestos, olhares e silêncios que desafiam explicações. Quem fica perto do centro, quem permanece nas extremidades, quem conversa com quem. As hierarquias não são anunciadas, mas são sentidas. Em Viatskoye, as celebrações também trazem ordem à comunidade. O álcool desempenha um papel importante, embora discreto. Não se trata de se soltar, mas de memória e conexão. Os brindes carregam um peso simbólico. Um copo não é erguido para qualquer pessoa ou a qualquer momento. Os nomes mencionados importam, assim como os silêncios entre os brindes. Para um forasteiro pode parecer uma reunião animada. Para os moradores locais, cada gesto carrega um significado acumulado. A música é outra linguagem interna. As canções tradicionais não apenas entretêm, elas evocam memórias. Falam de ancestrais, trabalho árduo, perda e orgulho. Aqueles que não estão familiarizados com essas histórias ouvem melodias. Aqueles que pertencem ouvem capítulos de sua própria biografia coletiva. É por isso que há momentos em que a música se torna íntima, até mesmo desconfortável para aqueles que não entendem completamente o que está sendo evocado. Em algumas celebrações, a fachada cuidadosamente mantida se quebra por um momento. Risadas altas, breves discussões que se dissipam rapidamente, olhares carregados de antigas desavenças. Nada explode, mas algo é revelado. São segundos em que a cidade deixa de ser um cartão postal e mostra seu lado humano. Esses momentos costumam passar despercebidos pelo visitante casual, mas não por aqueles que observam atentamente.
Há festivais em que os turistas são bem-vindos apenas até certo ponto. Eles podem participar dos aspectos públicos, dos eventos organizados, dos passeios culturais. Mas quando a celebração se desloca para os espaços privados, o limite fica claro. Não há explicações nem rejeições diretas. O convite simplesmente não chega. Não é hostilidade, é proteger o círculo. Alguns visitantes recordam com desconforto o momento exato em que perceberam que não faziam parte daquilo. Uma conversa interrompida ao se aproximarem, uma mesa onde não há lugar, um convite genérico que nunca se concretiza. Não há desprezo, mas há uma distância firme. Viatskoye não se abre completamente para qualquer um, muito menos durante seus rituais mais significativos. As celebrações religiosas são as mais privadas emocionalmente. Embora qualquer pessoa possa entrar numa igreja durante um festival, nem todos participam da mesma forma. Há orações que não são partilhadas, gestos que apenas alguns realizam, olhares que reconhecem a pertença. A fé aqui não é exibida, é praticada. E isso faz uma profunda diferença. O orgulho local é fortemente sentido durante esses períodos. Orgulho da história, da reconstrução da aldeia, de ter resistido ao abandono e florescido mais uma vez. Este orgulho não busca aprovação externa. Aliás, sente-se desconfortável quando é excessivamente celebrado por forasteiros. Viatskoye não quer ser admirada, quer ser respeitada. Rumores, teorias e verdades sussurradas em Viatskoye, quase nada é dito diretamente quando o assunto se torna delicado. Não por falta de opiniões, mas porque a memória coletiva da cidade ensinou que algumas palavras carregam mais peso do que aparentam. Os rumores existem, circulam e são transmitidos, mas com cautela, como se cada frase precisasse ser testada antes de ser proferida. Aqui, o que é sussurrado costuma ser mais revelador do que qualquer declaração oficial. Durante anos, uma das conversas mais persistentes girou em torno da reconstrução da cidade. A versão visível é familiar: investimento privado, restauração do patrimônio, preservação cultural, turismo como motor econômico. Tudo isso é verdade. As casas são impecáveis, os museus estão abertos, as ruas parecem congeladas em outro século. No entanto, entre os moradores, essa explicação nunca parece totalmente correta. Não porque seja falsa, mas porque parece incompleta. Alguns moradores se perguntam por que tanto dinheiro foi investido em uma cidade tão pequena, sem perspectivas industriais. Outros comentam que a velocidade da transformação foi incomum, rápida demais para os padrões rurais. Alguns lembram como, em poucos anos, prédios abandonados há décadas reapareceram, restaurados nos mínimos detalhes. Ninguém acusa ninguém abertamente, mas a pergunta paira no ar: por que aqui e não em outro lugar? As suspeitas nem sempre apontam para grandes conspirações. Às vezes, são dúvidas simples, quase domésticas. Quem decide o que é restaurado e o que não é? Por que algumas famílias mantiveram suas propriedades enquanto outras as perderam? Por que alguns moradores têm acesso a oportunidades de emprego estáveis enquanto outros só têm trabalhos temporários ligados ao turismo? Essas são perguntas que não são feitas em público, mas repetidas em cozinhas, quintais e em longas caminhadas ao longo do rio. Fora das câmeras, longe de gravadores e telefones, versões mais complexas emergem. Fala-se de interesses culturais, prestígio, controle simbólico. De transformar Viatskoye em uma vitrine perfeita da Rússia tradicional, organizada, limpa e tranquila. Não como uma mentira, mas como uma narrativa cuidadosamente construída. Alguns moradores se orgulham disso. Outros sentem que suas vidas reais foram relegadas a segundo plano. O medo de se manifestar não é paranoia, é prudência aprendida. Em cidades pequenas, a informação se espalha rapidamente, assim como as consequências. Um comentário mal colocado pode fechar portas, prejudicar relacionamentos ou tornar alguém assunto de conversa por anos. É por isso que muitos preferem permanecer em silêncio ou falar apenas com aqueles em quem confiam há décadas. Também circulam rumores de vigilância social, não em termos tecnológicos, mas em termos humanos. Olhos que gravam, comentários que chegam onde não deveriam, silêncios que servem de aviso.
Não há evidências de monitoramento formal, mas existe uma sensação compartilhada de que tudo está sendo observado. Em Viatskoye, a discrição não é uma virtude, é uma ferramenta para a sobrevivência social. Alguns mitos misturam eventos reais com o imaginário coletivo. Há histórias de acordos assinados que ninguém viu, de condições impostas aos moradores em troca da manutenção de suas casas, de decisões tomadas fora da cidade que afetam a vida cotidiana sem qualquer participação local real. Parte disso é exagero, parte é desconforto com a perda de controle sobre o ambiente. A diferença entre mito e realidade nem sempre é clara. Muitas teorias surgem de lacunas de informação. Quando tudo não é explicado, as pessoas preenchem as lacunas com suposições. Em Viatskoye, essas lacunas são abundantes. Há decisões que são simplesmente anunciadas, sem debate ou contexto. E onde não há explicação, surgem rumores. Há também verdades menores, menos espetaculares, mas mais humanas. Como o fato de que nem todos se beneficiam igualmente do turismo, que existem tensões entre aqueles que ganham a vida com os museus e aqueles que foram deixados de lado, que alguns moradores sentem que a cidade não lhes pertence mais de verdade, mas se tornou um palco para outros. Essas não são conspirações, são emoções reprimidas. Há aqueles que defendem veementemente o processo. Argumentam que, sem esse investimento, Viatskoye teria desaparecido. Que a ordem e a beleza trouxeram empregos, visibilidade e orgulho. E eles têm razão. O problema não é a transformação em si, mas a sensação de não ter participado plenamente dela, de ter sido observado em vez de ouvido. Rumores, teorias e verdades sussurradas. Em Viatskoye, quase nada é dito diretamente quando o assunto se torna delicado. Não por falta de opiniões, mas porque a memória coletiva da cidade ensinou que algumas palavras carregam mais peso do que aparentam. Os rumores existem, circulam e são transmitidos, mas com cautela, como se cada frase precisasse ser testada antes de ser proferida. Aqui, o que é sussurrado costuma ser mais revelador do que qualquer declaração oficial. Durante anos, uma das conversas mais persistentes girou em torno da reconstrução da cidade. A versão visível é familiar: investimento privado, restauração do patrimônio, preservação cultural, turismo como motor econômico. Tudo isso é verdade. As casas são impecáveis, os museus estão abertos, as ruas parecem congeladas em outro século. No entanto, entre os moradores, essa explicação nunca parece totalmente correta. Não porque seja falsa, mas porque parece incompleta. Alguns moradores se perguntam por que tanto dinheiro foi investido em uma cidade tão pequena, sem perspectivas industriais. Outros comentam que a velocidade da transformação foi incomum, rápida demais para os padrões rurais. Alguns lembram como, em poucos anos, prédios abandonados há décadas reapareceram, restaurados nos mínimos detalhes. Ninguém acusa ninguém abertamente, mas a pergunta paira no ar: por que aqui e não em outro lugar? As suspeitas nem sempre apontam para grandes conspirações. Às vezes, são dúvidas simples, quase domésticas. Quem decide o que é restaurado e o que não é? Por que algumas famílias mantiveram suas propriedades enquanto outras as perderam? Por que alguns moradores têm acesso a oportunidades de emprego estáveis enquanto outros só têm trabalhos temporários ligados ao turismo? Essas são perguntas que não são feitas em público, mas repetidas em cozinhas, quintais e em longas caminhadas ao longo do rio. Fora das câmeras, longe de gravadores e telefones, versões mais complexas emergem. Fala-se de interesses culturais, prestígio, controle simbólico. De transformar Viatskoye em uma vitrine perfeita da Rússia tradicional, organizada, limpa e tranquila. Não como uma mentira, mas como uma narrativa cuidadosamente construída. Alguns moradores se orgulham disso. Outros sentem que suas vidas reais foram relegadas a segundo plano. O medo de se manifestar não é paranoia, é prudência aprendida. Em cidades pequenas, a informação se espalha rapidamente, assim como as consequências. Um comentário mal colocado pode fechar portas, prejudicar relacionamentos ou tornar alguém assunto de conversa por anos. É por isso que muitos preferem permanecer em silêncio ou falar apenas com aqueles em quem confiam há décadas. Também circulam rumores de vigilância social. Não em termos tecnológicos, mas em termos humanos. Olhos que gravam,
comentários que chegam onde não deveriam, silêncios que servem de aviso. Não há evidências de monitoramento formal, mas existe uma sensação compartilhada de que tudo está sendo observado. Em Viatskoye, a discrição não é uma virtude, é uma ferramenta para a sobrevivência social. Alguns mitos misturam eventos reais com o imaginário coletivo. Há histórias de acordos assinados que ninguém viu, de condições impostas aos moradores em troca da manutenção de suas casas, de decisões tomadas fora da cidade que afetam a vida cotidiana sem qualquer participação local real. Parte disso é exagero, parte é desconforto com a perda de controle sobre o ambiente. A diferença entre mito e realidade nem sempre é clara. Muitas teorias surgem de lacunas de informação. Quando tudo não é explicado, as pessoas preenchem as lacunas com suposições. Em Viatskoye, essas lacunas são abundantes. Há decisões que são simplesmente anunciadas, sem debate ou contexto. E onde não há explicação, surgem rumores. Há também verdades menores, menos espetaculares, mas mais humanas. Como o fato de que nem todos se beneficiam igualmente do turismo. Que existem tensões entre aqueles que ganham a vida com os museus e aqueles que foram deixados de lado. Que alguns moradores sentem que a cidade não lhes pertence mais de verdade, mas se tornou um palco para outros. Essas não são conspirações, são emoções reprimidas. Há aqueles que defendem veementemente o processo. Argumentam que, sem esse investimento, Viatskoye teria desaparecido. Que a ordem e a beleza trouxeram empregos, visibilidade e orgulho. E eles têm razão. O problema não é a transformação em si, mas a sensação de não ter participado plenamente dela. De ter sido observado em vez de ouvido.